Vamos lá. Essa é uma mudança que nós tivemos, né, de dia e de horário. De horário a gente acha até bom, porque acaba um pouco mais cedo. E de dia a gente é exatamente só a quarta-feira que a gente não tinha compromisso. Então foi interessante. Boa noite, amigos aí do Itapuá. Nós falamos assim, muita coincidência aqui. Nós temos compromisso todos os dias da semana. Menos nós não tínhamos quarta. A quarta era Agora nosso trocamos dia. A segunda pela quarta. Era nosso dia que a gente saía para tomar um café, sei lá, alguma coisa. Aí eu falei, que bom que deu certo, vocês precisavam justo da quarta, se fosse outro dia não teria como mudar. Uma pergunta todo mundo está ouvindo bem? Só me dá um ok aí. Renata, está ouvindo bem? Eu estou. Estão me ouvindo? Muito baixo. Sim. Não, muito baixo. Deixa eu ver. Mas se ela for falar, a gente não vai ouvir. Você tem que falar um pouco mais perto, tá, Renata? Tá bom. Agora já deu uma melhorada. Sheila, a gente já está te ouvindo bem. Luciana. Também, já deu aqui. Mas você está. Quero ver a sua voz, o seu som se está bom. Estão ouvindo? Opa! Sim, ótimo. Maurício também. E Yolanda? Estou ouvindo bem. Excelente. Então, vamos lá. Então, já demos os recados, já avisamos a todo mundo. Então, vamos começar hoje. Nós estamos na nossa aula 38, né? Aula 38. E nós vamos começar com a prece e entrar na questão 124, que é o livro 2. Né? Já saímos do livro 1, estamos no livro 2, há bastante perguntas. Né? Mas vamos fazer a nossa prece, e eu vou começar fazendo a prece, tá? E no final alguém fará a prece para a gente, né? Outra pessoa. Vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade, porque a gente ser espírita, e a gente ter a oportunidade de estudar o Espiritismo de uma forma sistematizada, de uma forma online, de uma forma que a gente pode conversar e trocar ideia, é realmente uma oportunidade maravilhosa na nossa vida, porque a doutrina espírita, quando compreendida, mesmo que parcialmente, a gente consegue ver as coisas de forma diferente, o mundo de forma diferente, as pessoas de forma diferente. Então, agradecemos imensamente a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade e a espiritualidade, que com toda a paciência vem nos ajudando nesse trabalho. E que Jesus nos abençoe agora e sempre. Graças a Deus. Muito bom. A questão 124, né? Que é o título, não é da pergunta, mas é o título, é o Espiritismo em sua mais simples expressão. São comentários, normalmente do Miramês, e vai dizendo para a gente assim: há mundos apropriados aos diferentes graus de adiantamento dos espíritos, e onde a existência corporal se acha em condições muito diferentes. Então, essa é uma afirmação, que há mundos apropriados a diferentes graus. Então, conforme o adiantamento do espírito, ele vai estar em mundos que seja apropriado, inclusive, ao corpo material que ele tenha. Quanto mais denso e quanto mais sutil, quanto mais rarefeito, vamos dizer assim, um corpo bem evoluído, tudo depende do mundo que ele está e a condição dele. Então, ele diz assim: quanto menos avançado é o espírito, mais os corpos que ele reveste são pesados e materiais. À medida que se purifica, ele passa a mundos superiores moralmente e fisicamente. Então, isso parece assim bastante simples para todos nós que estamos estudando a doutrina, porque todos nós que estamos aqui estudando, já estudamos em outros livros, já participamos, já temos um conhecimento razoável, às vezes até mais profundo. E ele arremata aqui dizendo assim: a Terra não é o primeiro nem o último, mas é um dos mais atrasados. Ah, que coisa triste para nós. É um dos mais atrasados, e a gente sabe disso, porque nós já falamos aqui, vamos falar de novo lá na frente, das ordens e classe dos espíritos. Nós falamos da ordem de classe dos espíritos, né? E a ordem e classe dos espíritos
a ordem e classe dos espíritos, elas vão nos mostrando onde estão cada um. E nós estamos onde? Lá na base. E a base é o quê? É nem o primeiro nem o último, mas um dos mais atrasados, próximo aos mundos primitivos. Então, o nosso corpo é um corpo ainda para espírito desse nível ainda, que depende muito das coisas materiais, da matéria, e é um corpo que se deteriora, é um corpo que fica doente, é um corpo que tem uma certa fragilidade. Né? A Grace quer fazer um comentário. Gente, quando a gente lê aí a Terra, não é o primeiro e nem o último, mas é um dos mais atrasados, a gente fica um pouquinho assim, meio cabisbaixo, mas, por outro lado, é extremamente estimulante. O nosso mundo é tão bonito, né? Às vezes a gente vê, vocês que moram aí perto da praia, né? A gente vê a natureza é tão bonita, a gente, quando começa eu gosto muito de assistir YouTube de países diferentes, culturas diferentes, então eu fico tão encantada de ver o nosso mundo, né? Então eu sempre penso, imagine se nós estamos no mundo ainda que é dos mais atrasados, e já é tão bonito, se o homem não destruísse tanto, seria mais bonito ainda. É estimulante pensar, né? Que nós teremos brevemente, se Deus quiser, um mundo mais lindo ainda, né? Então, é estimulante. A gente não precisa de ficar cabisbaixo, tristinho, não, por sermos mais atrasados, que já temos muita coisa boa aqui e o melhor ainda virá. Então, a gente pensando o que a Grace está falando, vamos puxar isso para o outro lado da história. Mesmo estando no mundo que é um dos mais atrasados, não é o mais atrasado, mas é um dos mais atrasados, nós estamos estudando coisas do mundo espiritual, coisas da relação de nós com os outros, encarnados e desencarnados, e coisas maravilhosas que a gente vai se defrontando aqui com esse estudo, que nos enche de esperança, que nos dá assim uma visão muito grandiosa da vida, mesmo para nós que somos de mundo mais atrasado. E aí, comparando o que a Grace está falando, imagina o que nós estudaremos e aprenderemos no mundo acima, ou 2 vezes acima, ou 3 vezes acima. Né? Daí a gente tira uma... A expectativa é boa. Exato, a expectativa de o que podemos mais aprender é uma infinidade de coisas. Né? Uma infinidade de coisas. Então, vamos lá. Então, já falamos daquele slide anterior, né? E vamos ver aqui uma outra pergunta, que é a 125. Os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Então, a pergunta está relacionada a outras perguntas e respostas que a gente vem discutindo e que eu venho falando nas últimas 2 aulas, que esse assunto do bem e mal é muito complexo, é um assunto que a gente precisa se concentrar bem nele para a gente ficar entendendo o que a doutrina espírita pensa disso. Tá? Então, ele está falando, aqueles que seguiram o caminho do mal, né, eles vão chegar a ser superiores como os outros? Aí diz, sim, mas as eternidades serão mais longas para eles. Então, quanto mais você se desvia do caminho, mais tempo você gasta. Você aprende muita coisa, mas mais tempo você gasta. Por esta expressão, as eternidades, devemos entender a ideia que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade dos seus sofrimentos, cujo termo não lhes é dado ver. Essa ideia se renova em todas as provas nas quais sucumbem. Então, que ele está dizendo assim, a ideia de eternidade aqui não é eternidade, mas para o espírito que está vivendo aquilo, para ele é uma pena eterna. Parece que ele nunca vai conseguir resolver aquilo, vai sempre sofrer, então ele vai sempre fazer o mal. Essa é uma visão. E por isso nós temos muitos agrupamentos, milhares, milhões de agrupamentos de espíritos dedicados ao mundo espiritual, à obsessão, à fascinação, a fazer o mal, e que muitas das vezes não migram no planeta, vão para outros planetas para recomeçar. É aquela história do vício. Né? A gente pode fazer uma analogia que seria bem precária, mas para a gente entender, a pessoa que tem um vício e não consegue se libertar. E ela começa a ter a impressão que aquilo não vai mudar mesmo, ela é assim, não vai ter jeito. E não é assim que funciona. Nós temos que entender uma coisa. Todos os espíritos
Todos os espíritos, não importa a situação, onde vive, como vive, em que situação está, quantas dificuldades tem, um dia, em algum momento, eles também serão espíritos superiores. É isso que ele está dizendo. A ideia da eternidade do sofrimento é a ideia daqueles espíritos que têm muitas dificuldades de vencer e parece que nunca sai da roda viva, vira um círculo vicioso, onde ele encarna, desencarna. E quando chega do outro lado, de novo, olha só. Aí ele vai, tenta de novo. Reencarna, desencarna, e assim vai. Mas é óbvio que um dia ele vai acordar, mas não tenha dúvida, o sofrimento, ninguém aguenta muito sofrimento, não. Né? Vamos lá. Aqui a explicação aqui é o Miramês. Né? A cada nova existência, o homem é o que fez de si mesmo. Então não tem essa de culpar os espíritos, não. Cada nova existência, você é o que você fez de si mesmo. Quando? Antes, né? Até agora. É para ele um novo ponto de partida. Ele conhece seus defeitos atuais. Tem alguém com o microfone aberto aí. Sabe que esses defeitos são a sequência dos que tinha. E conclui daí o mal que pode ter cometido, e isto basta para ele trabalhar a fim de se corrigir. Então, o que ele está dizendo aqui é assim, é um tipo uma rotina, olha. Então, vamos lá. O que ele está dizendo? Muito simples. Olha só, a coisa é muito simples, a lógica. Toda vez que você renasce uma nova existência, você é resultado de quê? Resultado do que você fez nas existências anteriores. Pronto. E é um novo ponto de partida, é uma nova oportunidade. Então, ele conhece seus defeitos, ou pelo menos deveria. Né? É claro que existem situações que a pessoa se esconde, cria traumas, cria situações que ele não quer saber, não quer ver. Então, ele sabe que os defeitos é uma sequência dos que já tinha. Vai ser uma sequência, repetindo. E conclui daí o mal que pode ter cometido. Quer dizer, ele pode saber que tipo de mal que eu fiz, é só me analisar. Quais os vícios que eu tenho? Quais os defeitos que eu tenho? Né? As tendências. Os defeitos são as tendências que você pode combater e vencer com uma virtude ou não. Né? E isso basta para ele trabalhar a fim de se corrigir. Se outrora tinha defeitos que hoje não tem mais, não precisa com ele se preocupar, pois tem muito a se ocupar com suas imperfeições presentes. Então, olha só, se ele tinha defeitos no passado e hoje não tem mais, quer dizer, se ele não tem mais, ele não vai despontar esse defeito. Né? Isso não vai aparecer. É como aquela pessoa que percebe que existe um defeito muito grande, uma situação muito difícil, que é o vício do álcool. São as drogas, é o vício de falar mal dos outros e outros mais. Mas a pessoa vive até em situações que ela percebe pessoas assim, às vezes na família, mas ela fala assim, nossa, mas isso não me atrai nada. Né? Eu até já bebi alguma coisa, mas não. Por quê? Isso não tá nela. Pode ser que ela já foi. Mas pode ser que nem foi, mas aquilo não atrai. Não tem um chamamento para aquilo. Então, isso é importante. Se a gente não tem tendência a algum vício, não entre nele, não comece a querer testar. Isso é muito importante, gente. Então, às vezes, a pessoa nem tem a tendência, vem nessa vida, e nem vem para ter uma tendência a um vício, ou ela usar o cigarro, usar a droga, usar o álcool, ela não tem, porque ela nunca passou por isso, não precisa. Mas um dia ela resolve testar, vou testar, vou fazer isso aqui, vou ver o que acontece. Pronto. Dali ela pode começar um processo difícil de vida de vício. Então, vamos entender que o ponto de partida é uma nova vida. Mas um ponto de partida não é só uma nova vida. É a própria vida que você está, que você reconhece em você, que você tem deficiências, que você tem alguns vícios, mas que você pode fazer um novo começo todos os dias. O novo começo é estudar, buscar aprender sobre as coisas, sobre você, sobre a sua mente, sobre o que se passa com você, por que você entra nisso, por que não entra, e começar a trabalhar para combater tudo isso. Também é um novo começo. É a busca de autoconhecimento. A Grace quer comentar alguma coisa aqui, então vamos voltar aqui, pode falar. Então, gente, a respeito dessa nossa existência aqui,
irmã Silufo tem umas sugestões muito boas que nós devíamos fazer, procurar sair de nós mesmos, né? Ficar como saísse, nos observar, ficar como de cima, assim, como observador, e procurar observar, nos observar mais com carinho, e, sobretudo, as nossas deficiências, os nossos vícios, as nossas sombras, né? Como que a espiritualidade costuma dizer, as nossas sombras, que nós devemos amar nossas sombras. Mas o que significa esse amar nossas sombras? Não é passar a mão na minha cabeça, eu tenho esse defeito, então eu vou cultuar isso. Não. Porque quando a gente ama alguém, a gente não quer sempre o melhor para essa pessoa. Se um filho ou um amigo, uma pessoa querida que a gente ama, mesmo quando a gente vê essa pessoa no mau caminho, com uma má tendência, a gente, se puder, a gente vai fazer tudo para ajudar essa pessoa. Né? Então, a sugestão da espiritualidade é que a gente se observe, que a gente procure amar nossas sombras no sentido de eu me observo e falar, eu ainda tenho esse defeito. Por exemplo, tenho milindre, qualquer coisa fico milindrada, ou sou orgulhosa, arrogante, ou a pessoa mentirosa, às vezes pequenas mentiras. E aí são coisinhas pequenas que às vezes vai minando, e se a gente não dominar, vão virando grandes vícios. Mas se nós somos honestos conosco, com a gente mesmo, e observar os nossos defeitos, aí nós temos oportunidade de, com amor a nós mesmos, ir nos corrigindo. Falar, não, eu não quero mais isso. Mas também não esquecendo de valorizar as nossas conquistas. Olhar também aquelas coisas boas que nós temos e reconhecer. Isso eu tenho de bom. Isso é um grande estímulo. Se eu tenho algumas coisas de boas, eu posso estimular, a partir daí, ter outras também. Então, a gente não pode esquecer esses conceitos e conselhos. Então, aqui a Grace fez uma colocação de algo que são ferramentas que nós vamos até estudar lá no livro 3, que é o processo de reforma íntima, no sentido não profundamente, né, porque não é esse o objetivo, mas no sentido de a gente buscar transformação interior. Vamos lá. Questão 125, comentário do Miramês. Certamente que existem espíritos que se demoram mais no mal, que engendram nos seus caminhos pela teimosia gerada pelo orgulho e egoísmo. Essa frase já resume muita coisa que a gente estuda no Espiritismo em várias maneiras. Primeiro, teimosia gerada pelo orgulho e pelo egoísmo. Então, Kardec diz para nós, os espíritos dizem, que todo mal está baseado em quem? No egoísmo e no orgulho. Então, quem é muito egoísta e orgulhoso, e todos nós somos, um pouco ou muito, ou a gente pensa que não, mas a gente vai, então, cometer coisas que são equivocadas, que a gente chama de mal, e vai demorar ali, porque ele não vai arredar pelo seu orgulho, vai ser melindroso, como a Grace falou, e o orgulho gera um monte de outros vícios. O egoísmo é o pai de todos, né? O egoísmo é o pai de todos, mas vai gerar outros tipos de vícios amarrados àquilo. Então, demora mais aquele que não quer mudança. Se a gente está em direção às leis ou à lei de Deus, nós vamos em direção a quê? A felicidade, a paz de espírito, as virtudes, uma lista de coisas que vai nos fazer bem. Se a gente demora a ir por esse lado, e muitas das vezes até vai ao sentido contrário, a gente vai sofrer, né? A gente vai sofrer. Muito bem. De certo modo, é independente para a cocriação alimentar ideias, mas responde por elas na lavoura que facultou a sua proliferação. Então, assim, você pode não ser a pessoa que tem aquele defeito, aquela dificuldade, mas você pode participar com os outros,
fomentando, alimentando, né? Então, isso também é um problema, porque faz parte do processo. O mal não é específico de alguém, pode ser um mal que gera várias pessoas sendo influenciadas e que se influenciam para isso acontecer. Aquele que se demora mais no mal, demora mais no aprendizado, encontrando dificuldades para as devidas assimilações da verdade. Acho que isso aqui também é simples de entender, né? Porque a verdade é o bem. O mal não é verdade. Eu já falei aqui, o mal não é da natureza. O bem é da natureza. Quando nós fomos criados por Deus, né? Então, ele colocou a lei na consciência. Então, esse é da natureza. O mal, não. O mal é o ser humano, por várias situações que nós já falamos aqui, em algum momento nós vamos até repetir isso, ele engendra dentro dele, através de um certo egoísmo e orgulho, que aparece, porque ele é um sobrevivente, a única lei que ele segue é da sobrevivência, lá no passado. Então, ele vai matar, vai comer, né? E às vezes vai matar o outro para roubar o alimento. Essas coisas todas vai engendrando uma mudança de personalidade, criando uma personalidade de violência que é compreensivo, mas não é compreensivo que isso perdure na medida que o homem vai se tornando mais racional. E, infelizmente, acontece isso. Não obstante, quando se conscientiza do bem, como sendo o fator principal de sua vida, ele gasta menos tempo no aprendizado, pelo fato de estar preparado pelo sofrimento, que lhe deixou um saldo de grandes experiências. Olha aqui que interessante. Aqui o Miramês já fala uma outra coisa para a gente. Ele diz assim, olha, ele vai aprender mais rápido. Então, vamos lá. A gente fala aqui o reencarnante alcoólatra. Por que o reencarnante alcoólatra? Eu já contei essa história muitas vezes, né? O reencarnante alcoólatra é aquele que tem o vício do álcool, não consegue sair dele, morre, principalmente por um monte de doença causada pelo vício, vai para o mundo espiritual, lá aprende, não pode, vamos melhorar, vai, e volta. E reencarna e vira alcoólatra de novo, e sucessivamente. Até um dia, até uma encarnação que ele sai fora, ele consegue vencer o vício. Só que, por que ele não venceu da primeira, foi vencer depois de muitas vezes? Porque o aprendizado do sofrimento, do vício e tudo isso, foi dando a ele alguns aprendizados que quem não tem o vício não tem. E isso ajudou a ele o quê? Deixou um saldo de grandes experiências, de sofrimento, muito sofrimento, porque o sofrimento ensina, né? Gente, quem quiser interromper para perguntar, para parar, por favor, fique à vontade, tá? Eu sei que hoje a transmissão está dando alguns probleminhas, mas a gente vai seguindo aqui que vale a pena. Aqui a gente vai entrar num assunto que é a progressão dos espíritos, tá? Questão 126 a 127. São duas questões. A progressão dos espíritos. Ué, posso fazer uma pergunta? Pode sim. Quem é? A Luciana. Pode fazer. Às vezes pode acontecer da pessoa ela não evoluir, ela tentar várias encarnações e não conseguir evoluir, ela ser mandada para um outro plano, algum outro planeta menos desenvolvido, pode acontecer isso? Isso acontece de uma certa forma em geral. A quantidade de pessoas que estão no planeta Terra, que é um planeta que você viu ali atrás, que não é um dos mais atrasados, não é o mais, mas é um dos mais atrasados, onde uma quantidade imensa de espíritos de todo tipo tem aqui. E não estamos dizendo aqui pessoas que enganam com uma cultura intelectual, que não quer dizer nada a nível espiritual, e que cometem desatinos, né? Agora, quando você fala, a pessoa está se esforçando, está tentando, é diferente. É diferente, porque a pessoa que está se esforçando e tentando, ela vai conseguir um pouco, cai de novo. Consegue de novo, cai um pouco. E assim ela vai. Mas a gente tem a informação, estudando a transição planetária, que o fato do espírito estar se esforçando, querendo se mudar, se transformar, ele faz um esforço, e às vezes ele não consegue, no processo da transição, será dado a esse espírito uma oportunidade de viver no planeta, no novo nível, né, vamos ser na Terra, como em regeneração, por um tempo, para ver se ele se adapta, e se esse processo da regeneração faz com que ele tenha mais força
para sair daquela situação. Se não, aí ele vai para outro planeta. Tá? Isso é o que está escrito nos livros quando fala da regeneração e da transição. Não sei se ficou claro para você. Não, entendi. Eu tinha mais ou menos essa resposta, mas eu queria confirmar com você. Sim. É porque a gente tem que pensar, gente, assim, vamos pensar. A vida, ela luta para o bem de todos. Ela não luta para o mal de ninguém. Então, ela sempre puxa o que tem de melhor. Então, a gente estava até lendo esses dias, né, a Grace que leu e me chamou muita atenção, que é uma mensagem do Eurípides que fala a boa parte. Eu não vou falar tudo, só um trechinho, só para a gente entender, porque tem tudo a ver com isso aqui. Ele diz assim, olha, a gente tem que olhar, e o mundo espiritual olha isso, quando olha para os espíritos, às vezes difíceis, com muita dificuldade, com muitas fraquezas, eles olham assim, ok, qual é a boa parte? Porque eles dizem, todos têm uma boa parte. Então, o foco da vida é na boa parte. Na boa parte. Porque a parte ruim, o foco é da pessoa mesmo, é ela que vai sofrer com aquilo. A vida vai puxar a boa parte para que essa boa parte seja suficiente para redimir o espírito. Por exemplo, Paulo de Tarso. Todo mundo conhece a história do Paulo. Saul, Saulo e Paulo. Né? Eles com nomes diferentes. E o que ele fazia e o que ele passou a fazer. Mas o que ele sofreu durante toda a jornada dele como Paulo. Né? A boa parte que ele tinha foi o Cristo que falou, essa é a boa parte que eu quero. E a vida sempre faz assim. A vida é para cima, nunca para baixo. Então, se a criatura tem um desejo que não seja nem tão forte, mas de querer mudar, as oportunidades vão aparecer, pode ter certeza. Nós somos destinados a ser felizes. Somos destinados ao bem, nós não somos destinados ao mal. Não existe destino de mal para ninguém. Ah, mas a pessoa faz o mal a 100 reencarnações. Ok, mas ele não é destinado àquilo, ele vai mudar, ele vai ter que mudar. A questão é que a gente se preocupa com o tempo e querendo coisas rápidas. Isso não existe na lei divina. Na lei divina não tem tempo. Para Deus não tem tempo, é a eternidade. Né? É a eternidade. Tudo bem? Vamos em frente? Então vamos. Progressão dos espíritos. Então, já vem aqui a pergunta 126 e depois já um comentário do Miramês. Os espíritos que chegam ao supremo grau, depois de passarem pelo mal, então olha só, espírito chega ao supremo grau. Então vamos pensar no espírito puro, tá? Depois de passarem pelo mal, tem menos mérito que os outros aos olhos de Deus? Então, imagina um espírito que passou pelas fieiras do mal e foi muito mal muito tempo. O outro também passou, mas passou um pouquinho. Tá? Não pede para me explicar isso, que é complicado, mas existe. Então, ele está dizendo aqueles que passaram muito tempo, né, pelo mal. Tem menos mérito? Aí a resposta é: Deus contempla os extraviados com o mesmo olhar. Com o mesmo olhar. E os ama a todos do mesmo modo. Não tem diferença. Eles são chamados maus porque sucumbiram. Antes, não eram mais que simples espíritos. Lembra daquela passagem de Jesus que o pastor deixa as 99 ovelhas atrás de uma que está perdida? Esse é o amor. Esse é o amor. Que Jesus falou como é o amor de Deus. Esse é o amor. Né? Esse é o amor. Comentários do Miramês. E, de novo, perguntas, fiquem à vontade. Não leve para casa dúvidas, por favor. Apesar que às vezes vão levar, porque eu também vou. Dependendo da dúvida, eu não vou conseguir falar. Tá? Comentários do Miramês. Todos os espíritos passam por processo de evolução. A que chamamos de despertamento. Onde existe o que denominamos de erro. Opa! Então, ele está deixando bem claro uma coisa. Ó, a evolução depende de despertamento. Que despertamento? O que é o despertamento? Despertar o que está na consciência. Ah, e o que está na consciência? A lei divina. A lei de Deus, as virtudes, a bondade, a fraternidade, a felicidade, 1000 coisas estão ali. Então, o despertamento é atingir esse nível e o espírito busca isso. Onde existe o que denominamos de erro, quer dizer, então tem o erro. Né? O erro a gente pode falar que tem o mal. Dor e sacrifício são meios estabelecidos pelo Criador no crescimento dos seus filhos de coração. Você ama o seu filho
imensamente. O seu tipo de amor nem se compara ao amor de Deus, não dá para comparar. Mesmo assim, com todo o egoísmo e orgulho que a mãe tem ou que o pai tem com relação a esse amor, ela daria a vida pelo filho, e se o filho estiver fazendo alguma coisa muito errada, ela vai corrigir, né, aquilo, mas ela ama, por isso ela está corrigindo. Então, quando Deus nos corrige, e não é assim, Deus vem aqui, me corrigiu. Não, não é assim, gente, a própria lei já faz isso. Né? A própria lei divina se encarrega, a vida se encarrega de corrigir. Isso é importante, é por amor. Achamos que todos os espíritos são perfeitos, bastando o despertamento dessa perfeição que dorme em cada um. Não é. Espírito algum, conhecendo a eficiência do bem, escolhe o mal. Mas depois de conhecer a eficiência do bem. Se não conhecer, não vai, né? Então tem que conhecer, tem que despertar. Por saber que a vida é uma sementeira em que se colhe aquilo que semeia. Isso nós sabemos muito bem. Mas o que tem de mensagem aqui bonita é assim, Deus ama a todos. Mais ou menos, não, é igual. Mas e o que está mal? E Jesus e o bandido? Não, ele ama igual, não existe diferença, porque ele é eterno. Ele não olha as coisas do tempo, temporal. Ele ama o espírito, não é o homem. O nosso corpo físico é uma passagem, é uma roupa. Ele ama o espírito. Espírito imperfeito, espírito de expiação e prova, espírito puro, tudo é espírito, tudo criado, tudo em aprendizado. Mas e Jesus? Bom, quantos bilhões de anos ele está na nossa frente? Quando a Terra foi criada, ele já era governador espiritual. Então, quantos bilhões de anos ele está na nossa frente? E daqui a 5 bilhões de anos, onde nós vamos estar? Depende de nós. Né? Depende de nós. Vamos mais um pouquinho. Questão 126. Não, a gente já está na 126, né? Já está. Aqui é o comentário. Os espíritos, ao encarnarem, trazem consigo o que adquiriram em suas existências precedentes. É essa a razão pela qual os homens mostram instintivamente aptidões especiais, pendores bons ou maus, que parecem inatos neles. Isso é fácil de entender. O que às vezes a gente tem dificuldade de entender é que não é claro, não vem assim claramente para nós. Você é viciado em álcool, você é isso. Não é assim que acontece, são as tendências. Uma criança já não nasce criança com pensamento, vou beber, vou fumar. Não existe isso. Está dentro. Vai aparecendo na medida que vai se vivendo e experienciando a vida. Mas se ele tem um pendor para o mal, quer dizer que ele vai buscar o mal? Vai. Mas vai ser dado a oportunidade de outras coisas? Também vai. Né? Mas para você sair dessa fieira em que você entrou, que é de um espírito ainda muito inferior, que tem instintos de violência, de maldade, essa coisa, leva tempo. Leva tempo. Porque muitos dos espíritos que fazem o mal gostam de fazer o mal. Mas que estranho, né? Não pense em nós. Eu não gosto de fazer o mal. Bom, mas quantas coisas nós temos dentro de nós, de desejo, de vontade, de instinto, né, de prazer, em que alguns a gente pode falar, mas isso não está muito bom, muito certo, eu tinha que mudar isso. E não muda por quê? Porque a gente é apegado. Nós também somos apegados. Apegado ao dinheiro, à riqueza, à vaidade, à beleza. Quanta coisa nós somos apegados que nós não conseguimos se desassociar. Está errado? Não, é o nosso nível. É isso que a gente tem que entender, é o nosso nível. Mas, se nós estamos estudando o que nós estamos estudando, e a gente está entendendo isso, não vamos mudar só porque estudamos, mas nós vamos ter argumentos para nós mesmos, para nós, é nós e nós, é eu comigo, não é ninguém falando, é eu comigo. Olha, o que eu estudei é isso, é o que está falando aqui. Falou da boa parte, isso ficou na minha cabeça, a boa parte é importante para todo mundo. Olha, está falando aqui que tem instintos de maldade, tem, a gente sabe disso. Eu não quero isso para mim. Bom, se você tiver, você tem que trabalhar com isso, não tem saída, e isso faz parte do nosso nível, nós somos espíritos de um planeta que está entre os mais inferiores, né? Que foi dito, a Grace quer comentar. Não. Ainda falando, ainda que ela acabou de citar o Eurípides Barçanufo, tem uma fala dele que ele diz o seguinte, que ele alerta muito a todos nós aqui encarnados, que ele fala que quantos de nós não fazemos o mal, não fazemos coisas assim mais
mais instintiva. Por quê? Por preocupação assim, que vai pegar mal, que as pessoas vão ver, né? Mas que, na verdade, está dentro de nós, existe até aquela tendência, existe o desejo, né? E quantas vezes que a gente também deixa até de fazer, mas fica assim, com aquela dosinha de deixar de fazer aquela coisa, pô, quando a gente já começa a tomar consciência, né, desse discernimento entre o que é conveniente, o que é certo ou não, muitas vezes a gente nem faz determinadas coisas, mas no fundo, a gente, se ninguém visse, se não pegasse mal, né, a gente faria. Então, somos assim ainda. E são essas coisas que nós precisamos observar. E ter também, sobretudo, uma coisa, humildade e permitir que aquelas pessoas que convivem conosco em torno, que nós que convivemos em grupo, né, a Casa Espírita, por exemplo, que a gente fizesse um acordo de cavalheiros entre todos os participantes. Se eu, me colocando aí junto com vocês, tiver aí falando também com vocês, tendo alguma atitude que alguém está vendo que não está adequado, e que cada um já coloque, externe-se verbalmente, olha, meu amigo, se vocês verem que eu estou tendenciando para um caminho que não é aquilo que a doutrina espírita, que Cristo nos ensinou, por favor, me alerte, que às vezes a gente faz até sem perceber, mas que a gente possa ter esse nível de confiança, essa homogeneidade no grupo, de que quando alguém, com caridade, com amizade, nos alertar, que nós tenhamos também a humildade de aceitar e até agradecer, né? Então, são essas coisas, gente, que nós estamos dentro de uma casa espírita exatamente para isso. Nós estamos tendo essa oportunidade de aprender e de nós nos melhorarmos, trabalharmos as nossas más tendências, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa prepotência, a nossa arrogância. Quantas vezes nós somos rudes com nossos companheiros, né? Então, e nós estamos tendo a oportunidade de aprender. Então, por que não a gente parar, refletir, em grupo, falar sobre isso e nos ajudarmos e aceitarmos quando um outro nunca achar? Por exemplo, se o Maurício virar Grace, olha, você está falando demais, ou alguma coisa perceber em mim que eu nunca pensei, ele está falando mal de mim, não. Que eu entenda que ele está falando de uma forma fraterna, com um único objetivo, de que a gente se melhore, e isso é caridade, é amor até quando a gente... Mas o outro precisa permitir também e saber ouvir. Fica essa dica, gente. Nós estamos tendo uma oportunidade única. Conforme eu sempre falo, se nós analisarmos em torno, em sociedade, mesmo em família, quantas pessoas que estão falando sobre essas coisas que nós temos falado aqui. Então, nós não podemos perder essa oportunidade de nos melhorar. Uma coisa interessante que a Grace está comentando, e aí mais interessante assim, e que nos chama a atenção, é esse comentário que ele faz aqui. As más tendências naturais. Então ele fala naturais, porque já vem de várias encarnações. São os restos das imperfeições do espírito, e das quais ele não se despojou inteiramente. Então, quando você lê isso, fala, não se despojou inteiramente, quer dizer que não dá para se despojar inteiramente? Não. São também os indícios das faltas que ele cometeu, as duas coisas. E o verdadeiro pecado original, ou seja, não tem aquele pecado da Adão e Eva, não, o pecado original porque você já nasceu com aquelas tendências, já vê aquilo tudo. Olha agora, essa frase é importante, ó. A cada existência
ele deve limpar-se de algumas impurezas. Não está falando que ele deve se limpar de todas as impurezas. Por que fala limpar-se de algumas impurezas? Porque a cobrança é em muitas prestações, em longas prestações. Porque se viesse todas as cobranças das nossas imperfeições numa vida, as doenças e tudo que a gente ia viver não ia durar nada, ninguém ia durar nada na vida. Então, as coisas são planejadas. São planejadas, né? Então, a misericórdia divina. Né? É a vida procurando a boa parte. Então, a vida pega a sua boa parte, trabalha aquilo para aquilo se fortalecer e te cobra uma percentagem. Olha, isso aqui você vai ter que passar por uma pequena dificuldade, aqui no seu planejamento, porque aqui você tem que aprender, esse você não pode deixar passar. Mas a boa parte é o que a vida usa mais forte. Então, quando você lê esse trecho final e prestar bastante atenção, você vai entender que a gente nasce com uma quantidade, vamos pensar assim, enorme de dificuldades de vício. A vida não vai me cobrar para me melhorar ou tratar aquilo tudo de uma vez, porque ela sabe que não funciona. Ela vai te ajudar com a sua boa parte que você tem, qualquer que seja, mínima, né? E você vai precisar limpar alguma coisa das suas impurezas. Esse é o trabalho. E para finalizar, gente, que estamos em cima, temos só mais 2 minutos, né? Tem uma página do Emmanuel no livro Fonte Viva, que eu vou trazer para nós, que ele fala que Jesus espera de nós com uma migalha de boa vontade, que a gente tiver uma migalha, fala uma migalha, que Jesus aproveita tudo. Então, ele não exige de nós uma perfeição, mas ele exige o que é preciso ter um mínimo de humildade para a gente, que às vezes a gente está fazendo sem perceber, é inerente a gente, as nossas impurezas, né? Mas que a gente, se a gente se observar, se a gente tiver o desejo sincero de ser melhor, a gente vai observar as nossas vaidades, as nossas arrogâncias, os nossos defeitinhos, pequenos e grandes, né? E a gente assim se permite ser melhor, se permite ser ajudados. Né? É isso aí. Eu queria só, antes da gente finalizar, a gente perdeu alguns tempos, né? Aí com o sistema, essa coisa toda. Eu sei. Mas eu queria saber se alguém tem pergunta, alguma dúvida, para a gente aproveitar esse final e a gente poder fechar. Mas fique à vontade. Dentro da doutrina, segundo o que a gente tem lido, é raro o espírito que vem, encarna aqui pela milésima vez, que ele não teve progressos. A tendência é sempre que haja evolução. Aqueles que não conseguirem, dentro de 1 ou 2 encarnações, ter propensão a fazer o bem, esses já são expurgados já para um outro planeta ou para um outro mundo, iniciando nas provas e expiações. É mais ou menos isso, Wellington? Primeiro, a gente tem que entender que é da lei, da lei natural a evolução. Então, ninguém vai contrariar isso. Não tem nenhum espírito que vai contrariar isso. Só que essa da lei natural à evolução, estamos falando do espírito, não estamos falando do homem. O espírito é eterno, ou seja, eterno no sentido que vai viver eternamente. Então, é da lei natural que ele vai se tornar um espírito puro. Quanto tempo mais, quanto tempo menos, quanto ele mais sofre, menos sofre, é com ele, não é com Deus, é com ele. Basta ele querer mudar a trajetória. Se ele não muda a trajetória, ele pode ter que reencarnar numa transição num planeta atrasado, para recomeçar. E às vezes isso acontece mais de uma vez com o mesmo espírito, e volta de novo. Isso não é problema para Deus, não. Isso faz parte de um processo de aprendizado. Então, assim, nós estamos vivendo numa época privilegiada. Nós estamos vivendo numa época privilegiada por 2 razões básicas. A primeira, estamos no processo de transição. Isso é uma coisa incrível. Estamos encarnados e estamos numa doutrina espírita que nos explica as coisas. Então, só isso aí já é uma coisa maravilhosa. Gente, a gente chegou aqui no fim, né? Preciso fechar aqui, porque
como caiu a internet, mas o tempo continua correndo, eles não vão se preocupar com isso, né? Isso é uma preocupação nossa, né? Nós vamos, então, nos encaminhando para encerramento, agradecendo a todos a presença, né? E agradecendo a todos a presença e fazer a nossa prece final. E gostaria de ver se alguém se habilita a fazer a prece final. Vamos lá? Posso fazer hoje. Opa, então vamos lá. Se bem que eu prefiro quando a Grace fecha, né? Ela tem mais argumentos de força. Agora, eu não sei por que está muito baixo o som. É porque está na... Hoje nós estamos precários aqui com os nossos equipamentos. Não tem problema. Porque, na verdade, na gravação ele melhora. Aham. Então vamos lá. Querido amado Pai, nossa mãe querida, pedimos e agradecemos pelo nosso dia, pelo alimento que nós tivemos em nossas mesas, pela nossa família e amigos, e pela essa aula maravilhosa, que mesmo com mudança de dia e horário, ela fluiu muito bem, podendo todos participarem e trazer novos conhecimentos para cada um de nós. Pedimos ao nosso Pai maior que continue nos dando esses ensinamentos e disposição para continuar falando e divulgando a nossa doutrina maravilhosa. Peço encarecidamente, em especial dia hoje, para que nossos trabalhadores espirituais do grupo Dr. Bezerra de Menezes possam auxiliar os médicos que vão operar meu filho amanhã, a partir das 6 horas da manhã, para mais uma correção e que ele saia de lá melhor do que quando ele entrou. E agradeço a todos, principalmente aos nossos amigos Grace e Ruela, por essa disposição, trazendo todo esse conhecimento, ajudando que a gente tenha nosso progresso dentro da nossa doutrina. E agradecemos também a presença de todos os participantes, que tenham muita fé e que juntos façamos progresso na nossa vida. Que assim seja. Meus queridos amigos, eu desejo a todos uma semana de muita paz, muito amor, e que a gente tenha como meta o compromisso entre nós, de orarmos uns pelos outros e de nos observarmos. Olhar a nossa melhor parte e estimular que nós sejamos melhores. A semana que vem nós estejamos aqui melhores do que essa semana e que aqueles nossos defeitinhos que a gente observe e que a gente se permita, né, se melhorar. Que a gente observe com carinho as nossas sombras, que a gente procure melhorar. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Um beijo. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal.